Você sabia que o nosso país, Brasil, apesar de ser o maior produtor e exportador de café do mundo, o nosso país é incapaz de produzir uma cafeteira em nosso próprio território nacional? Isso acontece porque uma cafeteira feita lá na China, lá do outro lado do mundo, lá na puta que eu pariu, uma cafeteira feita lá na China, com mais o frete de trazer a cafeteira lá da China para o Brasil, com mais os impostos de importação que recaem sobre a cafeteira chinesa, quando chega em território nacional, chega mais barata do que uma cafeteira fabricada em nosso país. Por que que isso acontece? Por que que a cafeteira feita no Brasil é mais cara do que uma cafeteira feita lá na China com mais oferta e mais imposto? Porque os impostos que recaem sobre os empresários na confecção da cafeteira tornam o preço da cafeteira inviável, cara. Fazem com que o preço da cafeteira no Brasil, feita no Brasil, não tenha preço para competir com as cafeteiras feitas no estrangeiro. Claro que vai vir um alegrão aí falar, mas as cafeteiras que são feitas na China são feitas por mão de obra escrava, né? Dá uma olhada na comparação do salário no Brasil e o salário na China, só para ter uma base. CountryEconomy.com, esse aqui é um site internacional que fala dos salários, uma média salarial de todos os países do mundo. Por exemplo, aqui do Brasil, nesse site tem o salário de 2022, dá só uma olhada aqui, ó. Brasil, em 2022, você pode confirmar que o salário era de R$ 1.212, né? O equivalente a 192 euros, tá? E agora vamos ver aqui, ó, o salário na China, que a gente tá falando da China aqui. Salário da China em 2022 são 1.930 yuan, equivalente a 268,3 euros. Quer dizer que são 268 euros o salário na China contra 192 euros o salário no Brasil. Agora muita gente ficou sem argumento, né, cara? Como que o salário mínimo na China é 50% mais alto que o salário mínimo no Brasil e ainda assim os produtos da China são muito mais baratos do que os produtos fabricados no Brasil, incluindo o frete. A questão é que a China, por ser um país comunista, lá na China o governo não precisa arrochar nos impostos dos produtos, que torna os produtos caros. Lá na China o governo é sócio majoritário de todas as empresas e a maior parte do lucro de todas as empresas pertencem ao governo, porque a China é um país comunista. Então é por isso que é no Brasil, não, os comunistas, o comunismo, cuidado com o comunismo. Por quê? Porque lá no comunismo, na China, que é um país comunista, o governo é sócio majoritário de todas as empresas e o governo fica com a maior parte do lucro de todas as empresas. E não precisa arrochar nos impostos, tornando seus produtos competitivos no mercado interno e no mercado internacional. É por isso que a China está dominando o mundo e vai dominar. Porque a China não tem ninguém para bater com a China, não tem ninguém para enfrentar a China em questão de preço. Não tem, porque a China é um país comunista. Por isso que a China está comprando as terras no Brasil. É por isso que logo, logo, todo brasileiro do mundo inteiro vai ser escravo de chinês. Mas não são só os produtos industrializados chineses que colocam os produtos industrializados brasileiros no bolso, não. Qualquer produto industrializado feito nos Estados Unidos e na Europa também vão custar mais barato do que um produto feito no Brasil. Porque os impostos, tanto nos Estados Unidos como na Europa, estão concentrados na renda das pessoas. O imposto sobre a renda, que é o lugar onde o governo se sustenta, é na renda das pessoas. E não sobre os preços dos produtos que são produzidos no país. Essa é a diferença, é por isso que a indústria brasileira não cresce, é por isso que o Brasil, apesar de ter os maiores recursos naturais do planeta, não consegue gerar emprego para a sua população, que nem é tão grande assim. É por isso que o Brasil não vai para frente, por causa da maneira que os impostos são cobrados. Agora, essa semana, pela a minha grande decepção, o Haddad, junto com o Lula, agora o governo novo, está querendo fazer a reforma tributária. E ontem à noite passou no jornal a reforma que o Lula, o governo Lula ali junto com o Haddad e a Simone Tebet estão querendo fazer no nosso sistema tributário. Cara, que decepção desse Haddad, velho. Fiquei muito decepcionado com o governo do Lula agora. E você também vai ficar. Dá só uma olhada na reportagem do Jornal Nacional. Representantes da indústria e do Ministério da Fazenda se reuniram hoje para tratar da reforma tributária. O presidente da Confederação Nacional da Indústria chegou cedo ao Ministério da Fazenda para um encontro com o secretário especial sobre reforma tributária, Bernard Arpit.
Robson Andrade disse que é hora de tirar a reforma do papel. O importante agora é a gente discutir o princípio da reforma tributária, como que nós vamos fazer. O secretário vem recebendo representantes de diversos segmentos da economia, como construção civil e indústria. A ideia é contribuir para as discussões do grupo de trabalho instalado ontem na Câmara dos Deputados para discutir a reforma. 2 propostas tramitam no Congresso. No Senado, o texto prevê que 9 tributos virariam apenas 2. A CBS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social de competência federal, e o Imposto sobre Bens e Prestação de Serviços, IBS, de competência de estados e municípios. O texto em discussão na Câmara substitui 5 tributos por um único imposto sobre valor agregado, o IVA. As propostas não fixam as alíquotas dos novos impostos. Isso seria definido posteriormente. O secretário Api, que foi um dos autores do texto em análise na Câmara, disse na semana passada que a alíquota do IVA poderia ficar em 25%. Segundo ele, isso não significaria aumento da carga tributária, porque, na prática, as empresas e consumidores já pagariam esse percentual hoje, só que de forma pulverizada, em diferentes impostos. Você viu, cara, se eu tivesse me contado, eu não tinha acreditado, cara. O governo agora vai fazer a reforma tributária, quer dizer que vai modificar a maneira com que o governo arrecada os impostos da população. Ao invés do governo copiar um sistema tributário da Noruega, ou copiar o sistema tributário dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, da Austrália, de algum país qualquer que ache legal, esses países os quais têm a sua cobrança de impostos baseada principalmente na renda das pessoas e tem um imposto por circulação de produtos e serviços bem baixinho para não deixar com que os impostos atrapalhem no preço do produto fabricado em seu país. Não. Nós temos 2 propostas, uma no Senado, uma na Câmara dos Deputados. A do Senado vai pegar 9 impostos que recaem sobre produtos e serviços e vai mudar o nome e vai transformar apenas em 2 impostos. Mas continuam os impostos sobre produtos e serviços. A outra proposta na Câmara dos Deputados vai pegar 5 impostos que recaem sobre produtos e serviços e vai transformar esses 5 impostos em um imposto apenas. E vai manter mais ou menos a mesma alíquota do que era antes, que em vez de pagar 5 impostos, agora vai pagar 1, mas vai continuar pagando mais ou menos o mesmo percentual. Não é necessário a gente fazer um curso de economia para entender o seguinte: quando os impostos estão concentrados nos produtos e serviços do país, os impostos vão estar embutidos no preço das coisas que você compra no mercado. Quem paga os impostos são os consumidores. Então você vai pagar os impostos que vão para o governo através dos impostos embutidos dentro do preço, certo? Só que quando você paga um imposto que está dentro do preço, você não sabe direito quanto foi que você pagou de imposto. E você também nem sabe se o cara que te cobrou o imposto embutido no preço pagou o imposto para o governo. Agora, se o imposto for na renda das pessoas, todas as pessoas têm nome e têm endereço. Se eu pago meu imposto de renda, o governo sabe quem sou eu, quanto foi que eu ganhei e o governo vai me cobrar o imposto de renda. Se você paga teu imposto de renda, o governo vai saber qual é o seu nome, qual é o seu endereço, quanto foi que você ganhou e quanto é que você tem que pagar. Assim, o governo pode fazer uma cobrança de impostos mais justa e decente, conforme a sua renda. Por quê? Porque se os impostos estiverem embutidos no preço das coisas, quem ganha menos vai pagar mais imposto do que quem ganha mais. Porque não existe imposto sobre investimento no Brasil. Então não existe imposto praticamente para rico. Quanto mais rico, menos imposto paga, porque com o dinheiro que te sobra, não existe imposto por o dinheiro que te sobra. Então a pessoa que gasta todo o dinheiro que ganha, ela acaba pagando um percentual muito maior do seu dinheiro em impostos para o governo do que a pessoa que não utiliza todo o seu dinheiro para sobreviver. Então, se os impostos estiverem sobre os produtos, os pobres pagam mais impostos do que os ricos. E se os impostos estiverem sobre a renda, aí o governo vai poder fazer com que o rico pague mais impostos do que o pobre. Aí por que vão fazer que o rico pague mais impostos do que o pobre? Mas não é justo. É justo o pobre pagar mais imposto que o rico. Isso é justo, porque daí o preço o imposto vai estar embutido no preço das coisas, né? Aí o pobre nem sabe que paga, o pobre é trouxa mesmo, só é pobre porque é trouxa. Então ele paga, não reclama, nem sabe que paga. O rico paga menos, porque já é esperto, porque é rico, porque é esperto. Aí o rico tá certo, né? O mundo é dos espertos.
Não, errado. O mundo não é mais dos espertos. Agora acabou esse negócio de mundo dos espertos. O mundo não pode mais ser dos espertos porque está na hora da gente entender. Agora a gente tem internet e está na hora da gente se comunicar e espalhar as informações verdadeiras. A gente só é alguma coisa na vida porque a gente vive em comunidade. A gente só consegue ter pessoas que conseguem adquirir patrimônio, conseguir sucesso na vida, porque conseguem uma maneira legal ou não de se posicionar e explorar a nossa sociedade de uma maneira mais eficiente que as demais pessoas. Porém, todos nós somos importantes. A pessoa que vai à rua é importante, o cara que tira o lixo é importante, o médico é importante, o motorista é importante, o caixa do mercado, todos nós somos importantes desde que nós façamos alguma coisa para contribuir com a nossa comunidade e com a nossa sociedade. E de acordo com o que a gente consegue retirar da nossa sociedade, é certo e é justo que a gente também retribua e contribua para que a nossa sociedade seja saudável. Então não importa o que você faça, você é importante desde que você contribua para a nossa comunidade. E quem não é importante, quem só atrapalha a nossa sociedade, a nossa comunidade, é quem especula no mercado financeiro, cobrando juro, quem especula no mercado imobiliário e quem negocia e barganha a justiça e faz da justiça um comércio. Então quem especula no mercado imobiliário, no mercado financeiro e quem negocia e barganha a justiça, esses três tipos de pessoa aí, tá na hora da gente acordar e falar, ó galera, vamos criar vergonha nessa cara, se ligue, se ligue. O mundo já não é mais dos espertos, porque agora os caras que não são tão espertos já tem internet, já pode conversar, já pode se comunicar. E nós estamos vendo vocês, nós estamos vendo vocês. Nós estamos vendo vocês inocentando Michel Temer. Nós estamos vendo vocês inocentando Paulo Maluf, filho de Paulo Maluf, a irmã do José Serra, a filha do José Serra, a irmã do Écio Neves. A gente está vendo vocês, nós estamos vendo. Nós estamos vendo. Mas é importante a gente entender, todos nós somos importantes e todos nós precisamos participar para que a nossa sociedade seja saudável, contribuindo com o nosso trabalho, seja limpando, seja construindo, seja negociando, seja fazendo qualquer coisa, fabricando, mas todos nós somos importantes. Por isso é importante que os impostos recaiam sobre a renda das pessoas, para que o governo saiba quem está contribuindo, o quanto e como. Agora, só para terminar o vídeo aí, eu quero mandar uma mensagem para os petistas, pedir ajuda dos petistas, pedir ajuda para quem votou no Lula, pedir ajuda para quem não votou também, cara. Porque é o seguinte, foi sofrido, cara, foi triste, cara. Eu briguei com meu melhor amigo, briguei com a minha mãe, briguei com meus irmãos, briguei com um monte de gente, cara. Fiquei um monte de vezes fazendo vídeo falando, né? Porque tinha que tirar o Bolsonaro. Eu fiz campanha pro Ciro, no segundo turno fiz campanha pro Lula. Tipo, pô, foi foda, cara. Eu briguei com meu melhor amigo, briguei com a minha mãe por causa dessa merda, dessas políticas aí. Para o Lula ser presidente. Agora o Lula é presidente, agora o Haddad vem com essa merda dessa reforma tributária desse jeito. Haddad, essa reforma tributária desse jeito ou não, cara? Desse jeito ou não? Não dá pra fazer reforma tributária desse jeito. Essa reforma de merda tributária desse jeito, não! Foi muito sofrido pra chegar até aqui. Foi muito sofrido pra botar o Lula de presidente, cara. Não! Agora fazer uma reforma tributária desse jeito, não! Cria vergonha nessa cara e não! Desse jeito, não! Essa merda, não! Agora, só para terminar o vídeo, cara, eu vou deixar uma imagem de quando eu fui pro Brasil agora a última vez, ali que quando o avião tava chegando em Salvador, a quantidade de favela, velho. Você veja a quantidade de favela que tem numa cidade brasileira. Toda cidade tem favela. Como é que pode aceitar o Brasil, o país mais rico do mundo, ter favela? Então ainda não pode ter favela. Agora, se veja bem, só analise comigo. Se a gente fizer uma reforma tributária, onde a reforma concentre os impostos na renda das pessoas, e analise que a cobrança de impostos no Brasil é sobre os produtos que as pessoas compram no mercado. Você veja a quantidade de imposto que as pessoas da favela pagam para o governo. As pessoas da favela pagam muito imposto para o governo. Agora você imagine se os impostos forem sobre a renda das pessoas e que o governo saiba que a quantidade de imposto que aquela galera que mora na fazenda pagou de imposto e que o governo possa devolver os impostos que as pessoas que moram na favela, para as pessoas que moram na favela. Analise e veja, se o governo não pode, cara, a gente não pode fazer uma reforma tributária desse jeito. A gente precisa modificar. Os impostos no Brasil tem que ser sobre a renda das pessoas, para o governo saber quem é que está pagando e quem é que não está pagando. Para que o governo também possa devolver o dinheiro que o pobre paga em impostos para o pobre também. Tá?
Agora que Deus abençoe o Brasil e você. E que um dia a gente, pô, cara, um dia não, agora, meu, agora. Lula, você é presidente agora. Haddad, você é ministro da Economia agora. Vocês têm que fazer diferença. Essa reforma tributária de vocês que não tem essas propostas, não! Tá? Agora eu tenho dito, essas merda não. Agora eu fui.